Olá pessoal, boa noite a todos. Começamos então a falar agora sobre sistema digestivo dos animais, né? O importante antes de falar de radiologia, radiografias de forma geral do sistema digestivo, é importante contextualizarmos algumas coisas, algumas particularidades anatômicas, né? Então nós temos algumas particularidades quando falamos dos animais. Diferente dos seres humanos, que eu tenho um padrão da espécie humana, quando nós falamos dos animais de forma geral, nós temos uma diferenciação que nós chamamos de espécie específica, ou seja, eu tenho algumas particularidades voltadas para um grupo de espécies de animais. Um exemplo clássico, nós temos os animais carnívoros, que o próprio nome já diz, se alimentam de carne basicamente. Nós temos outros animais que são animais classificados como herbívoro, que se alimentam de mato, de matéria verde de forma geral. Então isso eu tenho que ter sistema digestivo específico para digerir carne, sistema digestivo específico para digerir fibra, ou seja, mato. Então eu tenho essas particularidades quando nós falamos dos animais de forma geral. Então esse é um conceito importante que a gente vai ter que levar daqui para frente, tá? Bom, e aí então, quando nós falamos de sistema digestivo de forma geral, é importante a gente entender que o sistema digestivo, ele quer dizer que ele é uma estrutura oca, né? Ou seja, ele inicia na boca e ele vai até o ânus, né? Então, ele é um tubo digestivo. Lembrar que tubo digestivo nós chamamos, né? Nós temos uma sigla que é denominada de TGI, ou seja, tubo digestivo, ele também é considerado como trato gastrointestinal. Trato gastro de estômago, né? E intestinal vindo de intestino. Então, quando eu falo em TGI, eu estou falando desde a boca até o ânus do animal. Tá? O alimento está o corpo estranho, ou seja, o animal comeu alguma coisa que não é da sua alimentação, da sua dieta. Ele comeu uma moeda. A moeda está no TGI, ou seja, ela pode estar desde o esôfago desse animal, no estômago desse animal, no intestino delgado desse animal ou no intestino grosso desse animal. Então, TGI é um conceito amplo quando nós falamos em sistema digestivo, tá certo? Bom, uma coisa importante, né, que nós já falamos, é os alimentos de forma geral, eles necessitam ser fracionados. Ou seja, quanto mais nós fracionamos os alimentos, ou seja, quanto mais nós dividirmos esse alimento, mais fácil vai ser a absorção, mais rápido vai ser a digestão desses alimentos. Isso é um ponto muito importante, tá joia? Então, os alimentos, eles necessitam ser fracionados. Como que eu fraciono o alimento? Quando eu mastigo esse alimento. Então, quando a mãe da gente fala pra gente, olha, você precisa mastigar esse alimento, não é por acaso. Quanto mais você mastiga um alimento, então vamos pensar num bife. Esse bife, ele tem 1 quilo. Você comeu um bife de 1 quilo. Se você pegar esse bife de 1 quilo e jogar no seu estômago inteiro, sem mastigar, no estômago cheio de suco gástrico, ele vai demorar para fazer a digestão, para digerir esse bife. Agora, se eu pego esse mesmo bife e quebro ele em vários pedaços, eu mastigo esse bife em vários pedaços, eu continuei comendo esse 1 quilo. Só que eu aumentei a superfície de contato do bife com o suco digestivo. Então, esse é o motivo do alimento deve ser fracionado, mastigado. Tudo bem? Alguns animais, eles não mastigam. Alguns animais engolem o alimento inteiro. As serpentes constritoras, por exemplo, né? A jiboia, piton, essas serpentes, na verdade, elas são constritoras, matam a sua presa por constricção, depois que ela mata, ela engole aquela presa. Não mastiga, engole. O suco digestivo tem que agir. Então, às vezes, ela fica 1 semana, 15 dias sem se alimentar, 3 semanas sem se alimentar, depende do tamanho do alimento que ela comeu. Então, se ela come uma capivara, um animal grande, ela vai ter uma reserva de alimento por um bom tempo. E isso demora para fazer a digestão. Isso está muito voltado para fracionamento. A ausência de fracionar esses alimentos. Bom, agora vamos para os processos digestivos.
O alimento, o primeiro processo chama-se processo físico de digestão. O processo físico, ele é a mastigação. Então, processo físico, um exemplo clássico de processo físico é a mastigação. Processo químico, um exemplo clássico de processo químico é o suco gástrico. Então, nós temos dois tipos de processos, um processo físico e um processo químico. O processo físico, mastigação, e o processo químico, a ação do suco gástrico. Agora, vamos lá. Importantíssimo, eu vou perguntar isso nas atividades daqui para frente, então vamos anotar que isso é uma informação importante. Onde se inicia o processo físico, tá? Processo físico da digestão. Onde ele inicia? Inicia na boca, na mastigação. Tudo bem? Os dentes. Bom, onde inicia o processo químico? A ação de suco gástrico, ou melhor, a ação de sucos químicos, de ação química na digestão. O início do processo químico não é no estômago. O estômago aqui no caso, o suco gástrico, é somente um exemplo. O início é na boca também, com a saliva. Tudo bem? Então, onde inicia o processo químico é na boca, a ação de saliva. Quanto mais se mastiga, mais produz saliva. E o processo físico também se inicia na boca com a mastigação. Bom, importante, né? Por que a gente precisa comer? Manutenção da vida. Nós dependemos dos alimentos. Dependemos dos nutrientes. E esses nutrientes, eles são provenientes dos alimentos. E eles são necessários para a manutenção de processos corpóreos. Outro fator importante, períodos sem alimento, ou seja, com ausência de alimento, os animais eles começam a consumir as suas reservas energéticas, a sua gordura reservada. E essa gordura ela é armazenada conforme em gordura. A falta de alimento, as reservas começam a ser consumidas. Então, se o animal tem um sobrepeso, se ele fica sem alimento, ele começa a diminuir as suas reservas de gordura. Posteriormente, esses tecidos, essa ausência de reservas, começa então a ser digerido os próprios tecidos. Ele começa a fazer uma autodegradação. Essa autodegradação leva num processo de inanição. Vamos marcar que isso é uma coisa importante. Então, inanição é um processo onde há ausência de reserva. Então, o animal tinha uma reserva de gordura, ele já consumiu a sua reserva de gordura e ele entrou num estado de inanição. Ele se autodestrói, ele não tem opção. Tá? Então, pensa que um animal num quadro de inanição, ele está a um passo da morte. Então, quando mostra lá naquelas imagens na televisão, aquela seca no Nordeste, que aqueles bovinos, aquele boi, aquela vaca está lá naquela situação sem água, pele e osso, que o animal cai e não consegue levantar, ele não tem força para levantar. Ele não ter força para levantar quer dizer que ele entrou num quadro de inanição. Tudo bem? Bom, outro fator importante, vamos marcar que é uma situação muito importante. Os principais componentes do trato digestivo, ou melhor que isso, o percurso que os alimentos irão percorrer dentro do TGI, do trato gastrointestinal. Então, os alimentos, ele entra pela boca, ele vai caminhar pela faringe, ele vai chegar ao esôfago, do esôfago ele vai chegar no estômago ele vai caminhar para o intestino delgado, posteriormente para o intestino grosso, por último, o ânus. Tudo bem? Então, os 7 integrantes do TGI, os componentes. O alimento ele vai andar pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestinos, delgado e grosso e, por último, ânus. Lembrar que ainda existem subdivisões em intestino delgado e intestino grosso. Né? A gente não vai entrar nesse mérito agora. Bom, lembrar que eu tenho, nesse caso aqui, um bovino. Bovino, ele é classificado como um poligástrico. Poli quer dizer que tem mais de um. E gástrico vem de estômago. Lembrar que os bovinos, os ruminantes, também classificados como ruminantes porque ele possui rumen.
ele rumina, tá? Então, os poligástricos possuem um estômago grande, que é o rumen, possuem um outro estômago, que é o abomaso, o omaso e ainda o retículo, tá? Então, retículo, omaso e abomaso, juntamente com o rumen, são os 4 estômagos desse animal. Só por curiosidade, quando a gente fala em ruminação, quer dizer que o alimento do esôfago, da boca, para o esôfago, para o rumen. Ele come esse alimento, o alimento deposita no rumen, ele guarda, começa a fazer digestão nesse rumen. E depois, então, com o tempo, esse alimento do rumen, ele vai ser voltado para a boca, para terminar a mastigação, e ele vai caminhar para os outros estômagos, tá? Bom, ainda existem outros tipos de animais que não são carnívoros, no caso aqui é um equino. Equino possui um estômago somente. Então, enquanto eu tenho o bovino, que se alimenta de mato, é classificado como poligástrico, eu tenho o equino, que se alimenta de mato, mas ele é classificado como um monogástrico. Ele tem um estômago somente, tá bom? Então, é igual a nós seres humanos. Nós não somos herbívoros, somos onívoros, mas os animais aqui no caso do equino, ele tem o mesmo trato digestivo que o nosso, mas ele tem uma capacidade diferente no intestino para fazer a digestão dos alimentos, no caso, matéria verde, no caso, mato, que é o seco. Então, ele tem o seco, que é uma porção do intestino grosso desse animal, muito grande, muito desenvolvida, tá? Então, essa é a função, por isso que ele não precisa de mais um estômago, por isso que não precisa de 4 estômagos igual um bovino, né? Mas ele paga um preço por isso. Equino tem muito problema relacionado à cólica. Cólica, quando eu falo cólica, cólica intestinal, voltado principalmente pela questão do seco. E ainda existe outro tipo de animal, uma outra classificação, que são os carnívoros. No caso aqui, um cão que possui um estômago somente. E aí tem o TGI muito parecido com o nosso, né? Parecido com os equinos, só que com não um seco muito grande, porque esse animal, basicamente, né, no meio selvagem, ele se alimenta de carne, né? Embora na nossa realidade, dificilmente um animal nas nossas casas irá comer carne especificamente, come ração, né? Bom, ainda existe uma outra particularidade, que é o caso das aves, né? Que nós colocamos como um estudo à parte. As aves, elas possuem, elas poderiam ser classificadas como poligástricas, tá? Mas na verdade elas são classificadas, eu não posso usar essa como uma classificação correta, tá joia? Mas só por curiosidade, a ave possui o esôfago, possui um estômago de armazenamento, que é chamado de papo. Existe um estômago secretor, que é igual ao nosso, que é chamado de proventrículo. E existe um estômago triturador. A ave não tem dente, ela tem serrilhas, que é para apreensão de alimento. Então, ela precisa de um estômago que mastigue para ela o milho que ela come. Então, que é chamado de moela. Então, eu tenho um estômago que armazena e umedece o alimento. Um estômago que produz substância química, igual o nosso. E um estômago que vai, vamos colocar entre aspas, que vai mastigar esse alimento, que é chamado de moela. E aí depois eu tenho um trânsito intestinal muito parecido com os outros animais, porém um intestino curto. Tá? Por isso que a ave, de forma geral, ela come e defeca muito rápido, né? Tem uma taxa de passagem muito elevada, ela absorve pouco nutriente. Come muito e absorve pouco nutriente. Bom, e aí então nós temos ainda, e aí vamos ver agora de forma mais parcelada, de forma mais simplificada, essa questão de trânsito intestinal e principalmente de nomenclaturas específicas, né? Bom, primeira coisa que nós vamos ver, né, seria o início do TGI dos animais, é uma via comum de passagem de alimento e ar, que é chamado de faringe, tá? Então a faringe, dá para ver aqui nesse posicionamento aqui, né, é uma via de mão dupla. Então nessa via passa tanto alimento quanto passa ar, né? Lembrar que ar deve ir para os pulmões. Então a função da faringe é mandar ar para os pulmões. E a função da faringe ainda é direcionar alimento ao esôfago, ao TGI. Então,
eu tenho cada qual indo para o seu local de origem, né? Então, se o animal vai deglutir, veja bem essa palavra, deglutir vem de deglutição. Então, quando o animal vai deglutir o alimento, ele vai direcionar o alimento que está na boca, ele vai passar pela faringe, e eu tenho uma válvula aqui que vai direcionar para cada uma dessas regiões. Essa válvula é chamada de epiglote ou glote. Então, o que vai acontecer? Na deglutição, engolir alimento, o que vai acontecer? A glote fecha a traqueia está aqui embaixo, e abre o esôfago. Então, na deglutição, traqueia fica fechada e esôfago aberto. Alimento, então, vai ser direcionado para o esôfago. Na inspiração, ou seja, o animal está respirando, mandando ar para o pulmão. Na inspiração, a faringe direciona o ar para a traqueia. Então, a glote, o que ela vai fazer nesse momento? Ela vai fechar o esôfago e vai abrir a traqueia. Então, lembra que glote é uma via de mão dupla, uma válvula, que vai fechar uma estrutura e abrir outra. Válvula fecha o esôfago e abre a traqueia. Isso é inspiração. Tudo bem? E o inverso da inspiração é chamado de expiração. Então, enquanto eu tenho inspiração, o ar entrando, eu tenho a expiração, o ar saindo. Tá joia? Então, pergunta que eu vou fazer na nossa prova oficial: como é a fisiologia da glote? Como a glote funciona? Então, a glote, na inspiração, ela fecha o esôfago e abre a traqueia. A mesma coisa ela acontece na expiração. Ela fecha o esôfago e abre a traqueia. Então, não importa se o ar está entrando ou está saindo, a glote fecha o esôfago. Tudo bem? E a mesma coisa, ou melhor, o inverso acontece na deglutição. Fecha a traqueia e abre o esôfago. O alimento passa. Tudo bem? Uma coisa importantíssima. Quando há falha, a glote trabalha de maneira errada. O animal estava deglutindo um alimento. Esse alimento ou água, mesma coisa. O que acontece? Se houver uma falha na glote, o que ela vai fazer? Ela vai fechar, deveria fechar a traqueia, mas ela não fecha a traqueia, ou ela fecha mal a traqueia, ela não veda a traqueia. O que eu tenho então? Esse alimento, ele vai entrar pela traqueia, ao invés de entrar pelo esôfago. Qual é o reflexo de defesa que esse animal vai ter? Tosse. Tosse, um engasgo. Ele vai mandar uma quantidade de ar enorme, um fluxo de ar enorme para expulsar esse alimento ou essa água que está no lugar errado. Isso é uma medida de defesa. Tudo bem? Tá? Então, tosse é um mecanismo de defesa quando há o engasgo, né? Quando a glote não trabalha, o epiglote não trabalha de forma correta. E se for o inverso? Na inspiração, a glote trabalha de forma errada, não veda o esôfago como deveria fazer. Então, ao invés do ar entrar para a traqueia, esse ar entra no esôfago. O que vai acontecer? Vai ter problema? Vai. Vai acontecer uma coisa chamada aerofagia. Aero vem de ar, fagia vem de comer. Então, o animal, quando come muito ar, ele faz aerofagia. Tá? Isso é um problema, mas um problema muito menos grave do que o que falarmos no engasgo. Lembrar que o animal pode morrer engasgado. Ele morre afogado, mesmo não estando na água, porque ele engole muito líquido ou muito alimento. Né? Agora, na aerofagia, vai acontecer duas situações. Na aerofagia, o ar entra, ele tem que sair por algum lado. Ou ele vai sair por cima ou por baixo. Saindo por cima, acontece um processo chamado eructação, com C mudo, eructação. Eructação vem de eructar. Eructar é a mesma coisa que arrotar. Tudo bem? O ser humano faz isso, os animais fazem também. Bom, se ele não eructar esse ar vai caminhar pelo TGI e vai ser eliminado, né, juntamente com as fezes. Isso é, na verdade, essa nomenclatura é a flatulência. Tudo bem? Solta o ar pelo sistema digestivo, pelo TGI.
tá? Então o ar entra ou sai por cima ou sai por baixo. Tudo bem, pessoal? Acabamos por aqui então, tá? Falamos então essa primeira parte dessa aula sobre faringe e esôfago, né? E uma contextualização geral de anatomia do TGI desses animais. Tudo bem? Obrigado mais uma vez por estar participando, por muitos alunos interagindo. Isso é muito importante para a gente dar continuação aí para o nosso entendimento das nossas aulas. Tudo bem?